e muito cheio de regras, né? E ele não estava muito feliz com isso, já desde os anos 40, né? Então ele escreve esse artigo, O Ensino da Música num Mundo Modificado, em que ele propõe uma reforma curricular, né? E eu, depois de tanto tempo pesquisando, trabalhando a música indiana, eu vi, durante esse pós-doc que eu fiz na Unirio, como seria interessante a gente pensar nas possibilidades de utilizar isso na sala de aula com alunos de graduação, para que eles conheçam outras concepções de música, né? Samgita é outra concepção de música, porque não pensa a música como o Ocidente moderno, que fragmenta tudo, né? E pensa a música, o universo sonoro, separada da vida. Não. Samgita é uma concepção holística, vamos dizer assim, né? Em que as várias artes estão relacionadas, em que, através de uma raga, o intérprete vai transmitir determinados significados, seja de paz, seja de amor, seja de heroísmo. Então, isso está muito presente na cultura indiana, essa comunicabilidade, né, da música. E eu fiz algumas experiências nessa disciplina de PROM, né, processos de musicalização, que eu acho que os alunos gostaram bastante, da gente brincar com as ragas, né, com essas estruturas melódicas, criar textos em português, utilizando aquelas melodias, improvisar com aquelas notas, com aquelas estruturas, né? E, de uma certa maneira, a gente fazer esse jogo, né, da interculturalidade, né, da gente trazer uma outra cultura, se aproximar de uma outra cultura, né, introduzindo novos elementos, né, no sentido assim de promovendo um multiculturalismo crítico, né? Não é um multiculturalismo das corporações que vem querendo vender produtos, mas é um multiculturalismo que nos ajuda a perceber como que os nossos valores são relativos e como que existem outras culturas, né, com outras concepções. E isso me ajuda a pensar que seria uma forma de romper com esse edifício que a Catherine Walsh, uma dessas pedagogas do grupo Modernidade e Colonialidade, tem colocado, né? Como que a gente pode romper, abrir rachaduras, né? Ela fala lá em espanhol, as grietas. Como é que a gente pode abrir rachaduras nesse edifício monolítico do pensamento colonial, que é da colonialidade, que a gente pode falar depois, assim, né? Introduzindo novos elementos, mostrando outras realidades, outros valores, né? Mostrando a relatividade dos valores. Então, são muitas maneiras. O próprio Kohreuter, ele criou exercícios que a Teca tem no livro dele, que ela publicou há pouco tempo, o Kohreuter Educador. Ela publicou os exercícios que o Kohreuter fazia com a gente, né, propunha para a gente, e tudo partia de um princípio que eu acho muito importante para a educação, que a nossa educação é muito autoritária, né, e o Kohreuter falava, a primeira coisa que o professor tem que aprender, né, a desaprender, na verdade, é que a gente deve ensinar o que o aluno quer aprender, né, e não vir com uma coisa pronta, aquelas coisas, né, que já vem com a aula pronta. Então, o Kohreuter sempre estava aberto a ouvir o que o que o aluno trazia, né, qual era a motivação, o que fazia com que o aluno queria, na verdade, né? E isso ajuda a gente a pensar o ensino de uma forma intercultural, ouvir também quais são as demandas dos alunos, né? Qual é a cultura que ele traz, qual é o saber que ele traz, né? E aí a gente vai rompendo com esse edifício da colonialidade, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não sei se tem perguntas aí também sobre isso. Já não falou ainda como você conheceu a música indiana. Se foi anterior, ou já conhecia antes de viajar, ou foi a viagem o grande impacto? Eu acho que foi em 89 mesmo. Eu não sei se eu já fazia aula com a Mita Ravindra, que é uma cantora indiana que mora em São Paulo e vinha ao Rio. Agora eu não me lembro mais, né? Tem tantas décadas. Mas eu acho que eu já fazia aula com a Mita Ravindra, que vinha ao Rio uma vez por mês,
E aí o Koroiter percebeu que eu tinha afinidade com a música indiana, nas coisas meio minimalistas que eu compunha, e aí que ele me convidou para ir à Índia em 89, foi isso. E já que a gente falou da questão do eurocentrismo, a gente chega na questão dos valores estéticos, porque o eurocentrismo é os valores estéticos europeus, né, que transportaram a colonialidade às colônias dele. Então, como é que você falasse um pouquinho sobre essa relatividade desses valores estéticos, né? Porque cada cultura tem seu valor estético, como isso se relaciona numa educação pensada multiculturalmente? Tá, isso é um tema muito caro aos etnomusicólogos, né, que tem mostrado assim a relatividade dos valores. Eu não sei se tem algum etnomusicólogo aqui na sala assistindo a gente, né, mas é uma coisa assim bem importante para os antropólogos também, né, mostrando que cada sociedade, cada grupo social tem os seus valores, né, e o Koroiter escreveu também um artigo sobre essa coisa da relatividade dos valores, né? Mas eu fiquei bem impactado quando eu li o texto da Euridiana Silva Souza, um texto recente dela, em que ela fez uma pesquisa em cima de 4 universidades aqui da região, institutos de música, né? Um era da USP, lá da Escola de Música da UFMG, a Escola de Música da UFRJ e uma lá de Vitória, né? FAMES. E aí, essa pesquisa da Euridiana, ela mostra como que o nosso ensino nessas instituições ainda apresenta fortes traços de colonialidade, nas próprias definições do que é música, do que deve ser, dos conteúdos, o que deve ser transmitido, né, aos alunos, ela vai mostrando que, mesmo quando há uma intenção de transmitir o novo, né, na UFRJ, parece que tem lá uma coisa mais voltada para um novo experimentalismo e tal, mas é dentro dessa visão, né, da colonialidade, né, de um paradigma eurocêntrico, né, que não abre muito espaço para conhecer outras músicas, né, talvez como eixo principal, né, isso aparece, mas como talvez disciplinas optativas, como coisas assim um pouco à margem da estrutura principal do curso. Quando a gente tem aula de análise, né, ainda é centrada em Beethoven, Bach, né, e pouco se fala, por que não se faz análise, por exemplo, de música indiana, né? A música indiana é bem complexa, ritmicamente, melodicamente, né? Por que não se faz análise de jazz, né? De música de jazz, de outros estilos musicais, de música popular brasileira? Então, o Luiz Ricardo Queiroz também foi outro autor, né? Esse último texto dele, Traços de, não sei se é o último, mas o último que eu li, Traços de Colonialidade, também concorda com a Euridiana, né? Mostrando que o ensino apresenta fortes traços de colonialidade. E aí vocês podem me perguntar, mas Marcos, o que é a colonialidade? Né? É a mesma coisa que o colonialismo? Não, tem algumas diferenças, acho que a gente pode entrar nisso, né, Anne? Não sei se tem alguma pergunta aí. Tem alguma pergunta? Exatamente, você explanasse mais o conceito de colonialidade e o que seria a reversão disso, né? No caso, a decolonialidade. Tá. Eu não sei se os participantes aí, se entrou mais alguém que tem alguma pergunta. Dá uma olhadinha para mim. Não tem pergunta nenhuma. Tá, então vamos para frente. O colonialismo, a gente sabe que foi fruto da expansão, né, de um sistema de dominação política e econômica, né, que gerou sociedades coloniais, né, nas Américas, principalmente, mas também lá no Oriente, né,
a gente não pode esquecer que a Índia também foi colônia britânica e tal, Goa, né, como colônia portuguesa, e na China não chegou a haver assim, uma dominação tão direta, nem no Japão, mas Vietnã foi colônia francesa. Então, essas sociedades coloniais, né, elas foram territórios politicamente dependentes das suas metrópoles, né? O Quijano fala bastante de como se estabeleceu essa ordem moderna, né, em cima de um processo de racialização, né, onde eles discutiam se aqueles povos dominados eram humanos ou não humanos. Isso é bem chocante para a gente hoje em dia, né? E mesmo que tenha vencido na discussão a postura de dizer que os índios eram humanos, né, se promoveu um processo de inferiorização das populações nativas, né? Isso não só nas Américas, eu estendo isso que o grupo Modernidade e Colonialidade fala em relação às Américas, eu posso pensar isso também em relação às sociedades, outras sociedades da Ásia e da África que foram coloniais, né, que foram colonizadas. E aí nascem essas sociedades patriarcais, heteronormativas, escravistas, racistas, autoritárias e tudo isso que a gente conhece bem, né? Agora, a colonialidade, ela é fruto de tudo isso, desse processo de colonialismo, mas a colonialidade do ser e do saber, como coloca o Gomes Quintero, ela continua presente, mesmo depois desses territórios terem se tornado autônomos, independentes das suas metrópoles, né? E por que a gente diz que a colonialidade é uma lógica cultural, na verdade, né? Porque a colonialidade ela é do ser, né? Ela gerou sujeitos que têm uma subjetividade colonizada, né? A mente, a mentalidade, né? Que continua com os olhos voltados para a Europa, para a cultura do colonizador, que é vista como superior, né? E isso gera não só o racismo estrutural, né, está na base disso tudo, né, mas isso muitas vezes justificou determinados genocídios de populações nativas ao longo da história, né, e também os epistemicídios, né, que são os epistemicídios. O Luiz Ricardo Queiroz, ele explica no texto dele, né, que a destruição, é a morte dos outros saberes, né, dos outros, por exemplo, na Índia, da medicina ayurvédica, né, aqui no Brasil, das nossas medicina das ervas, né, e que durante tanto tempo foi mal vista, ou foi vista como alguma coisa inferior, subalternizada, né? Então, quando a coisa sobrevive, quando o saber do outro sobrevive, né, ele é absorvido de uma forma subalternizada, né, e ele acaba sendo incorporado dessa maneira aos institutos, né, oficiais, né, às instituições do Estado. Então, a colonialidade, né, é algo que permanece mesmo depois da independência política. E por isso é que a nossa querida pedagoga Catherine Walsh, né, escreve com W-A-L-S-H, para quem quiser pesquisar, que é quem dirige um doutorado em estudos culturais na Universidade Andina Simón Bolívar, lá em Quito, Equador, né? Ela fala da importância das pedagogias decoloniais serem insurgentes, quer dizer, elas se rebelarem contra esse edifício da colonialidade, né? Elas se insurgem contra o sexismo, contra o classismo, né? As diferenças de classe, contra o empirismo, uma vez que elas vão levar à reflexão contra o patriarcalismo, contra uma série de dominações, né, que essa sociedade que foram implantadas desde o período colonial, né, contra o educacionismo também do saber colonial que é imposto, né, que é eurocêntrico, e que pretende conhecer
o outro, sempre para classificar, para ordenar, para controlar. Então, por isso, as pedagogias decoloniais, nessa visão da Catherine, são insurgentes, né? Ela vai falar também que é importante realizar esse giro decolonial, né? Rompendo com a colonialidade, né? Indo além também dos processos de resistência. Resistir já é uma grande coisa nesse contexto atual, ainda mais agora de Covid, né? A gente pode pensar o Covid dentro de um panorama mais amplo da guerra da expansão do capital, né? Em que vai rompendo com o tecido social, né? Uma vez que nós somos isolados, né? E aí essa pedagogia que ela propõe, né, decolonial, ela estaria além, né, da resistência, né, porque ela quer apostar na reexistência, né, em práticas propositivas que transgridem o edifício da colonialidade, né, que abrem rachaduras nesse edifício, afirmando outros modos de pensar, outros modos de ser, de existir, de criar, né? E aí a gente pode trazer esse pensamento para o nosso campo da educação musical, né? Como o Kohreuter fez, né? Avant la lettre, a gente pode dizer assim. Ele pensou nisso, né? Pensou em a música de uma outra forma, né? Uma forma mais ampla, né? Conectando a música com o silêncio, né? O som com o silêncio, né? Incorporando outras concepções, repensando a relação entre compositor, intérprete e público. Que mais? A gente pode repensar a relação entre música e vida, né? Como que a música pode contribuir para a vida, né? Nesse panorama que a gente está vivendo de genocídio, né? De genocídio. E então acho que isso tudo que Kohreuter falou, né? Ele, de uma certa forma, antecipou o pensamento decolonial, como também os indianos, né? Os indianos, antes de enfrentarem os ingleses, os britânicos, no campo da política, eles enfrentaram no campo colonial, no campo cultural, desculpa, né? Rompendo com a colonialidade, eles começaram a buscar resgatar seus próprios valores, né? Por isso, aliás, que no curso que eu estou dando no YouTube, o pensamento decolonial e seus desdobramentos diversos, eu já nem falo mais que é só na música, né? A gente vai falar também dessas propostas dos grandes sábios da Índia, né? Tagore, Rabindranath Tagore, que era, além de escritor, poeta, reformador social, e ele também era educador, né? E como que ele, Aurobindo, então, que elaborou Tagore criou uma escola, primeiro em Shantiniketa, que é o lugar da paz, né, de Shanti, e depois ainda criou uma universidade para promover o diálogo entre a Índia e o mundo, a Vishva Bharati, que eu tive a sorte de conhecer, antes dos fundamentalistas tomarem o poder lá na Índia. Isso foi em 2003, na época do meu doutorado. E Sri Aurobindo criou o método do livre progresso, que eu nunca conversei com você sobre isso, né, Anne? Acho que não, né? O método do livre progresso me lembra muito o Kohreuter, quando ele diz que nós temos que aprender a desaprender para poder aprender com os alunos. É um pouco isso, né? E Paulo Freire também fala da autonomia dos alunos. Era uma proposta, sim, né, do professor ser um facilitador, né, que motiva o aluno, né, num ambiente de confiança mútua, né, e eu tive essa grande chance na vida, né, uma coisa que me alegra muito foi quando terminou a primeira viagem à Índia, eu fui a Auroville, que é uma comunidade que tem gente do mundo todo, muitos americanos, muitos franceses, alguns brasileiros também, e aí eu fui dar aula, fui aprender na escola de Auroville.
Auroville. Ah, É perto da tá. cidade, que era uma colônia francesa chamada Pondicherry, no sul da Índia. E lá nessa comunidade de Auroville, que também tem muitos indianos, claro, né, a maioria, que são pessoas ligadas a essa proposta de uma vida nova em comunidade do Aurobindo, proposta pelo líder nacionalista, que foi Aurobindo, lá no início do século XX. Ele faleceu em 1950. E esse pessoal todo que está lá em Auroville, eles criaram algumas escolas onde eles trabalham dentro dessa pedagogia do livre progresso. Last School, por exemplo, é a última escola, né? Então, eles não têm um currículo assim pré-estabelecido, né? Uma coisa bem livre, né? E eu soube agora que o governo indiano, pelo menos o Partido do Congresso, quando estava no poder, ele aceitou esse método, né? Ele acabou registrando as escolas, né, que seguem esse método do livre progresso, né, que é uma coisa bastante assim, que rompe com o autoritarismo desse edifício colonial, né, porque Aurobindo, como líder nacionalista, que foi preso pelos ingleses, teve que fugir lá para o sul da Índia, ele, para a colônia francesa, na época, que era Pondicherry, ele propôs uma educação nacional, né, uma educação que revalorizasse a cultura indiana, né? E aí tem vários textos que maravilhosos assim que eu queria agora começar a ir mais fundo, né, nessa pesquisa, em que ele vai falando sobre os valores indianos, né, que precisavam ser resgatados, né, os conhecimentos, os outros saberes, né, porque lá também teve o processo de colonialidade, né, só que eles enfrentaram isso assim, se organizando. E aí o sociólogo Partha Chatterjee que fala disso, né, como que eles se organizaram na virada do século XIX para o XX, né, através de movimentos artísticos que tentaram buscar os valores nacionais, né, e também valores educacionais, né, e isso é bem interessante, assim, que eu acho que a gente precisa resgatar para ajudar a gente a pensar a educação de outra maneira aqui. Pois é, eu queria exatamente que você falasse isso. Como é que você pensaria essa pedagogia neocolonial aqui, no nosso momento, no que a gente tem nas nossas universidades, nas nossas escolas? Como é que você pensaria a possibilidade disso? Eu acho a coisa muito ampla, né? Eu sou só um pequeno semeador de sementes para rachar dentro dessas rachaduras, né? Eu acho que a coisa mas eu acho que passa por uma questão de uma reforma, né? Reforma curricular. Sem isso não vai para frente, assim. A gente pode, como semeador, né? Eu acho que dentro da sala de aula fazer bastante coisa, né? Primeira coisa é escutar o aluno, né? Primeira coisa, promover o diálogo, promover a interculturalidade, né? Mostrar também esses novos elementos, né? Eu sempre trago coisas da cultura indiana, das minhas vivências, né? E procuro motivar, assim, através de exercícios de improvisação, de jogos, né? Jogos com silêncio e som, né? Fazendo grupos, uma coisa lúdica, né? Eu acho que mesmo na universidade, eu acho que falta muito isso, né? A percepção, por exemplo, eu vejo que fica muito baseada na leitura, né? E a gente podia trabalhar mais o ouvido, né? Trabalhar mais a escuta, né? Eu acho que dentro da sala de aula dá para fazer bastante coisa, assim. Agora, para realmente mudar, né? Uma das coisas que o pessoal tem discutido lá na Unirio, por exemplo, é trazer os mestres, né? Dos grupos, né? Mestres detentores desses saberes, né? Da Congada, do Maracatu, para eles virem dar aula, né?
Isso já tem acontecido, assim, na UFMG, no sul da Bahia, aquela Universidade do Sul da Bahia, né? Mas acho que precisa acontecer muito mais. Lá na UNB, eu sei que também tem acontecido, é o José Jorge de Carvalho, né? Um dos professores, eu acho que ele é antropólogo, não é isso? Que tem promovido bastante esse tipo de iniciativa, mas isso precisa avançar mais, né? Então, são políticas públicas, né, que a gente precisava ter e a gente tem que se unir em torno delas. Bem, eu terminei as minhas perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem que postar aí, escrever no chat. Vocês estão vendo o chat aí do lado? Ou então eu posso abrir aqui o sinal de áudio. Pode ser, né? Que aí eu escuto, né? A pergunta. Você está vendo o chat aí do lado, Marcos? Tô vendo lá, para mim é lá embaixo. Mas você pode ler para mim, que eu acho que me facilita? Suzane está dizendo: oi, Marcos, muito bom te ouvir. Eu que agradeço a presença. De qualquer jeito, fico muito feliz pelo seu convite, de estar aqui hoje com você, de escutar e aprender um pouquinho mais, como sempre. Sempre um grande prazer. Quem falou isso? Eu estou dizendo isso. Você. Namastê, obrigado. Eu que agradeço. Eu que te agradeço. Então, acho que a gente pode dar por fim, Marcos. Então, okay? Tá bom. Então, encerramos, né? Agradeço a participação aí de quem veio, né? Depois acho que a gente vai poder ver melhor quem esteve presente. E eu acho que a gente pode salvar e deixar lá na minha timeline. Tem uma pergunta? Que bom. Você já usou o material de Rolf, o Estrutura Sonora 1, em suas aulas? Eu usei há algum tempo atrás, não agora no pós-doc na Unirio, mas na época que eu dava aula na Cândido Mendes, eu usei estruturas sonoras, sim. Ele trabalha bastante com a forma da música e ele usa gráficos, né, para ajudar o aluno a perceber a estrutura da música, não é? Eu acho isso importante também, é uma forma da gente trabalhar a análise musical, né? E isso para quem é leigo, né, é bem bacana, assim, porque trabalha sem precisar você ensinar a ler partitura, né? O que é uma partitura? É uma representação convencionada, né, eurocêntrica, que veio lá da Europa, essa notação ocidental, né? Em inglês se fala staff notation, né? Outras culturas têm outras notações. E o Rolf, apesar de ser alemão, ele foi o fundador da Casa Xereurubindo aqui no Brasil, né, lá em Salvador. Ele teve essa percepção de que, para atingir as pessoas que não têm essa formação eurocêntrica de música conservatorial, ele poderia fazer gráficos, ele utiliza a escuta, né? O material vem com CDs, isso é bem interessante, assim. Foi bem lembrado, agradeço aí a pergunta. A gente pode usar isso também, né, para trabalhar a estrutura, né, a estrutura da música. Tem mais uma aqui. Suzane pergunta: há lugares na Ásia onde as escalas da música local, de tradição oral, estão se perdendo. O ouvido está forçado à música ocidental. É um material que não é para músicos, é para todos, não é mesmo? É verdade. Ela tem um complemento aqui embaixo: como preservar este ouvido? É uma pergunta difícil, né? Porque, assim, o próprio harmonium, se a gente pensar bem, ele é um instrumento inglês, né, que foi sendo adaptado pelos indianos e foi meio que sendo absorvido lá na Índia e levou ao temperamento
das escalas, né, dos modos das ragas, né, das estruturas melódicas indianas. Então, esse processo de ocidentalização, ele vem acontecendo há bastante tempo. Agora, nós estamos aqui na decolonialidade, os indianos também. Eles criaram o tal do Shruti harmônio, não sei se Suzane conhece, que é um harmônio que você pode mexer em microtons, e aí eles meio que estão refazendo o instrumento do colonizador, né, e recriando ele para evitar perder a sua tradição, né, mantendo os microtons. Isso é um processo bem interessante. Eu gostaria de ter um Shruti harmônio. Né? O Henrique perguntou aqui se você poderia falar algo sobre o harmônio na música indiana, talvez complementar um pouco mais do que você falou, se você quiser acrescentar alguma coisa. O que eu sei é que era um órgão, né, assim, que tinha pedais e tudo, né, é um instrumento alemão, na verdade, que os ingleses levaram para lá, e ele foi sendo reduzido, né, com algumas chaves e tal. Ele é muito usado aqui no Brasil, na música devocional, nos chamados mantras, né, porque na verdade são mantras, são bhajans, né, mantra a rigor é só em sânscrito, mas aqui no Brasil tudo é mantra. Tudo bem, porque mantra tem a ver com silenciar a mente, mana é mente. Então, não deixa de ser, os bhajans não deixam de ser mantras, né? E aí, na música devocional que veio para o Ocidente, o pessoal toca direto, tudo no harmônio, né? Eu mesmo estou tocando. O Yogananda, que é um mestre indiano, né, que eu vi lá, que é bengali, na verdade, a etnia dele, né? Da mesma região onde eu estive estudando na Índia, ele criou muitas canções, os cantos cósmicos, baseados nesses modos. Alguns são bem ocidentalizados, outros não. Outros são mais... você percebe que tem relação com as ragas, assim, né? Mas você vê que o processo de ocidentalização é terrível, não é só no Brasil, não. Lá no resto do mundo está acontecendo. Agora, então, com a globalização, né, o que acaba sendo, né? Por isso que a Catherine Walsh, a nossa pedagoga da decolonialidade, fala da importância do local, né? Ela diz a pedagogia decolonial ela é plurilocal, né? Ela vai fortalecer os saberes locais, né? Em detrimento dessa coisa pretensamente universal que era um modelo colonial, né? Um modelo imposto, né, pelo colonizador. A Leonora botou aqui, em relação ao canto, meu ouvido para cantores de raiz fica encantado. E quando é um ocidental cantando tão diferente, a gente logo ouve a diferença, né? Porque não faz, né, os microtons, a concepção de nota é outra, né? Então, soar é movimento. Então, quando eu canto, né, tem um monte de notas ali no meio, né, que na visão ocidental se perde, né? Como cantora, eu posso dar esse depoimento, da dificuldade mesmo de cantar. É uma estrutura que a gente não está acostumada, esses microtons. A gente só consegue escutar e talvez treinar a reproduzir a tonalidade ocidental, que é o treino que a gente tem nas universidades. Eu levei muito tempo, assim, aos poucos, né? Fui abrindo a minha percepção. Sim, eu acho que acabaram essas perguntas, a gente pode terminar, então, né? Agradecendo a todos, muito boa noite. Agradecemos a presença, né? Até a próxima. E se gostaram, aí a gente vai tentar salvar, não é, Anne? Para outras pessoas terem acesso. Vamos gravar sim. Tá, um Obrigado, abraço. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.